Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sou o diácono Guilherme e este é mais um momento sagrado da Ave Maria. Com muita fé, com muita esperança, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria e pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava-lhe: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava-lhe: Dai-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso,
Eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um perdoar de coração seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir, deste 24º domingo do tempo comum, nos leva a refletir um dado um tanto quanto importante. O dado do perdão, da misericórdia, da compaixão para com o outro. O evangelho começa com uma pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim até 7 vezes? Na Bíblia nós temos que ter em mente que 7 é o número da perfeição. Mas Jesus diz que para além de um número específico, para além de apenas 7 vezes, é perdoar sem medidas. Quando ele nos diz 70 vezes 7, mais que simplesmente perdoar o resultado desta soma, e quando chegar ao número de pecados que esta soma compete, que esta soma contém, nós não perdoamos mais, é perdoar com perfeição, perdoar sem medida, sem limites. Quantas vezes o nosso irmão pecar contra nós, durante o dia, durante a semana, o mês, nós somos chamados a perdoar, a exemplo de Deus, que enviou seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Cristo morreu pelo meu, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Cristo em nenhum momento se vangloriou dizendo: eu sou Deus, por que eu preciso morrer pelo pecado do diácono Guilherme? Por que eu preciso morrer pelo pecado de fulano e ciclano? Eu sou Deus. Não, Deus se humilhou, se fez humilde, morreu pelas nossas faltas. A exemplo de Cristo que se entregou por nós e nos perdoou, nós somos chamados a perdoar também. O Evangelho nos mostra uma parábola de um rei e seus empregados. O rei começa a cobrar as dívidas, fazer o acerto com os seus empregados. E havia um empregado que lhe devia uma enorme fortuna, uma quantia grandiosa, mas o empregado não tinha como pagar. Então, a princípio, o patrão pensa: bom, vou vender ele como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que ele possui, porque pelo menos, se não pagar a dívida inteira, paga uma parte, eu não saio tão no prejuízo assim. Mas nos diz o texto que o empregado cai aos pés e suplica ao patrão para dar um prazo que ele pagará. O patrão, ele tem a virtude da compaixão, da misericórdia. Ele solta o empregado, e não só solta o empregado, ele perdoa a dívida, porque ele chega à conclusão que aquele empregado não teria como pagá-lo, que a dívida era grande, mas ele se compadece pelo fato do empregado se jogar no chão e implorar um prazo. E vejam, o perdão para aquele empregado foi grandioso. A exemplo daquele perdão, ele deveria se tornar humilde e perdoar os outros. Mas nos diz que assim que ele sai, ele encontra um companheiro que ele devia apenas 100 moedas. O que eram 100 moedas perto da fortuna que ele devia ao seu patrão? Nada. Havia sido perdoado de forma grandiosa, mas decidiu cobrar as 100 moedas. O seu amigo suplicou: dá-me um prazo e eu lhe pagarei. Caindo aos pés, assim como ele havia feito com o patrão, mas ele não escuta o seu amigo. Manda jogá-lo na prisão até que pague o que deveria. Vendo isso, outros empregados vão até o patrão e contam o que aconteceu. E o patrão questiona e diz:
Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como tive de ti? O patrão questiona: eu te perdoei. A meu exemplo, você não deveria perdoar o seu irmão? E ele é mandado aos torturadores até que pague a sua dívida, assim como fez com o amigo. Este evangelho nos leva a questionar: Deus nos perdoou de todas as nossas faltas com o sacrifício de seu Filho na cruz, nos libertou do pecado, nos trouxe a salvação. Deus nos perdoa por meio do sacramento da reconciliação dos nossos erros cotidianos. Deus é misericordioso, não nos castiga como pedem as nossas culpas. Se Deus, que é Deus, é tão misericordioso para conosco e não nos cobra como pedem as nossas culpas, porque nós temos dificuldade de perdoar os nossos irmãos por coisas tão simples, por coisas tão pequenas. Às vezes nós católicos, nós cristãos, criamos divisão, criamos contendas por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. Devemos nos questionar: quais são as 100 moedas que estão nos impedindo de perdoar os nossos irmãos? O que eu estou cobrando, o que eu estou usando para não perdoar, para castigar o meu irmão? O que está me impedindo de viver a virtude da compaixão, da misericórdia, do amor a exemplo de Cristo? Que em nossas comunidades não reine mais a divisão, mas sim a concórdia, o amor, a paz, a mansidão, para que de fato nós possamos ser exemplo. É muito triste em nossas comunidades, e eu falo isso no geral, não digo aqui específico, mas da igreja no geral, quando nós vemos que entre os membros da igreja falta perdão, falta amor, falta proximidade, carinho, falta compaixão. Às vezes nós vemos irmãos que não se dão bem e não fazem o esforço para perdoar-se mutuamente. Devemos pedir a graça do Senhor de perdoar os erros que o irmão cometeu contra nós e pedir perdão pelos erros que nós cometemos contra os nossos irmãos, porque nós somos falhos, pecadores, frágeis, nós pecamos e devemos sim pedir a Deus a graça do perdão, pois a verdadeira reconciliação vem por meio do perdão de Deus, mas também pedir perdão aos irmãos, porque o pecado também a eles machuca, o nosso erro, o nosso pecado, fere também o nosso irmão por vezes. E por isso devemos pedir perdão ao nosso irmão. Nos diz o Evangelho que se estamos indo fazer uma oferta ao Senhor e vemos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos deixar a nossa oferta de lado, ir reconciliar com o nosso irmão e depois fazer a nossa oferta. Devemos pedir também aos nossos irmãos o perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos servamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos pedindo a bênção da água. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça. Contra toda doença e cilado do inimigo, concedei a Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro Apóstolo, desça a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.